Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Douglas, eu trabalho na Petrobras já há 13 anos na área de riscos operacionais. Primeiramente, agradecendo aí o Bernardo e todo o pessoal da YPP aí pelo convite. Como o Bernardo falou, eu fui o presidente também da YPP, né, antes do Bernardo. Eu sou uma pessoa que tenho uma simpatia muito grande por essa iniciativa da YPP Brasil, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito desse movimento, que ele é não só do Brasil, mas internacional. Existe YPP da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, né? E atualmente sou membro do comitê ampliado, sempre vou estar à disposição da YPP para que for necessário. E para mim é um grande prazer estar aqui e conversar com vocês a respeito de um tema que eu gosto muito, né, que é riscos operacionais, nesse caso aplicado a adultos, né. Como eu falei, só para fazer uma observação, como eu falei, eu sou engenheiro, né, engenheiro químico, trabalho como engenheiro de processamento na Petrobras, sou consultor, mas hoje eu não estou aqui hoje falando pela empresa, pela companhia, é uma apresentação que eu fiz com os conceitos que eu tenho, né, que eu adquiri ao longo do tempo. Então, só para fazer uma observação que eu não falo hoje em nome da companhia, mas sim em nome da minha pessoa, né? A Petrobras orienta a gente a fazer esse tipo de comentário durante as apresentações que a gente faz para o público externo. Então, começando aí na apresentação, eu coloquei aqui um sumário, que a gente vai falar a respeito da relevância da disciplina riscos operacionais, falar um pouquinho de conceitos relacionados à área de riscos, falar um pouco de causas básicas de falhas indutos, que o Felipe já começou falando na última apresentação, eu vou falar um pouquinho mais a respeito, né, que isso é um tema que sempre, obviamente, é tratado na área de riscos indutos, né, falar um pouco das consequências relacionadas aos acidentes que podem acontecer nos dutos terrestres, principalmente, né, o foco aqui vai ser mais duto terrestre. Vou falar depois uma metodologia Boltai, que é aplicada para você definir barreiras de prevenção e de mitigação para evitar ou para mitigar eventos não desejados, né? É uma metodologia bem versátil que pode ser utilizada não só para riscos indutos, mas para qualquer tipo de análise de risco qualitativa, né? E depois eu vou falar um pouco da quantificação de risco que a gente utiliza para licenciamento ambiental, que é aplicável tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, né? E aí eu vou trazer alguns conceitos e fiquem à vontade para, no final da apresentação, fazerem perguntas. Se quiserem que eu volte a algum slide específico, fazer qualquer pergunta específica, eu estou à disposição, viu, pessoal? Aqui é um bate-papo tranquilo vou tentar, à medida do possível, tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Se eu não souber responder alguma pergunta, eu vou dizer que não sei, depois posso entrar em contato e esclarecer. Então, diga. Só te interromper um minuto. A janelinha do Bernardo está aparecendo aí e a gente está gravando a apresentação. Tem como você colocar a janelinha, de repente, no outro monitor ou minimizar ela, só para a apresentação não aparecer? Boa, obrigado, assim? Viu? Beleza, tá mal aí. Obrigado, valeu. Valeu. Então, falando um pouco da relevância do tema, a gente começa falando dos acidentes, né, que já aconteceram aí na indústria de dutos em todo o mundo. Então, o primeiro acidente que eu trago, um acidente aconteceu na Bélgica em 2004. Aí vocês podem ver aí o resultado do acidente, né, foi uma ruptura de um gasoduto, né, de alto diâmetro e alta pressão, 24 polegadas, se não me engano, que era o diâmetro do duto. Isso foi provocado por ação de terceiros, quer dizer, uma escavadeira em função que objetivava fazer alguma obra nas proximidades da faixa de duto, acabou tocando o duto em si, né, e causando um acidente. E essa foto mostra o que acontece geralmente quando um duto de gás natural a alta pressão, qual é o resultado disso, né? Geralmente forma-se uma cratera que vocês podem ver a dimensão dela comparado com as pessoas que estão aqui próxima à cratera, né? Então é um evento bem catastrófico, né? Nesse caso, falando um pouco das consequências do acidente, infelizmente ocorreram 24 fatalidades e 132 feridos. Provavelmente era uma região povoada, né? Esse duto passava perto de regiões densamente povoadas, no caso. Passando para o próximo slide, a gente tem um acidente de São Bruno, nos Estados Unidos, que ocorreu, nesse caso, devido a um defeito em uma solda longitudinal do duto. O tubo foi instalado com esse defeito na época, um duto antigo, né, que foi instalado nessa cidade lá em São Bruno, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu vou mostrar mais no final da apresentação que essa região onde ocorreu o evento, na verdade, quando o duto foi instalado, não tinha ninguém morando perto. Então, ao longo do tempo, a faixa foi se adensando e dá para a gente ver aqui como é que ela ficou ao longo do tempo. Infelizmente, ocorreu esse evento também no duto de gás natural, acabou resultando aí em 8 fatalidades, 58 feridos e 38 casas destruídas. Dá para a gente ver na foto aí
as casinhas que acabaram sendo danificadas, né? E, infelizmente, a gente teve esse dano grande porque tinha muita gente próxima do duto, né? Se fosse um local onde não tivesse, se fosse uma área rural, provavelmente as consequências teriam sido bem menores, né? Outro acidente que ocorreu também nos Estados Unidos em 2013 foi o rompimento de um oleoduto, também por conta de falha na solda longitudinal. E aqui a gente pode ver a diferença, né, do fenômeno quando ocorre a ruptura de um duto de líquido e um duto de gás que a gente viu na primeira foto, né? O gás, como vocês sabem, ele é um fluido compressível, então quando ele expande, ele aumenta de volume, e no caso esse fenômeno é o que fez formar aquela cratera no primeiro slide, né? Nesse caso, como é um líquido, o fluido é incompressível, né? Praticamente incompressível, quando ele expande, ele não tem uma expansão tão vigorosa que nem no caso do gás, então ele basicamente, o duto abre, como vocês podem ver aqui na ruptura do duto, né? Ele abre, tem o vazamento, mas ele não forma uma cratera, como é no caso de um duto de gás, por exemplo, né? E aí, nesse caso, você teve o derramamento de óleo, dá para a gente ver aqui na imagem à esquerda o óleo, né, impactando o meio ambiente, e aí esse foi a grande consequência no caso desse evento, né? Um outro duto que também teve uma ruptura na Pensilvânia, nos Estados Unidos também, nesse caso foi devido a um deslizamento de terra. Dá para a gente ver que o duto era localizado aqui na encosta, né, numa encosta. Teve uma chuva muito forte no dia anterior a que ocorreu o evento. Essa chuva acabou ali fragilizando, digamos assim, o terreno, fragilizou também o deslocamento de terra, fragilizou o duto, acabou causando a ruptura do mesmo, né? E aí, por sorte, dá para a gente ver na primeira foto que lá em cima tem uma casinha que está destruída ali, mas por sorte não teve nenhuma fatalidade, mas já teve perda patrimonial, né? Outro acidente também, um duto de gás, que nesse caso devido à corrosão que ocorreu ao longo do tempo. Esse duto especificamente lá em West Virginia, ele fazia 24 anos que não se fazia inspeção do duto, não se passava pigue instrumentado no duto, então o pessoal que acompanhava, se acompanhava a gestão de integridade do duto, obviamente não tinha o ferramental para identificar que tinha algum defeito nesse local, e o duto acabou rompendo também em função da corrosão, né? E apesar de também ter algumas casas que foram destruídas próximas do local do evento, felizmente as pessoas, eu li um pouco a respeito desse acidente, as pessoas não estavam em casa quando o duto rompeu, então felizmente não teve nenhuma fatalidade, mas acabou danificando a estrada e algumas casas também ao redor. Dá para a gente ter uma ideia do raio de alcance, né, de destruição de uma ruptura de um duto de gás pressurizado pela foto. Olha como é que a área destruída, né, de impacto chegou a atravessar a rodovia. Dá para ver que danificou parte do lado esquerdo aqui da rodovia também, né? E esse acidente aqui, bastante famoso, acho que provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar, que foi o vazamento, digamos assim, ocasionado por derivação clandestina no México no ano passado, no início do ano. Causou mais de 100 fatalidades nesse caso. Nesse caso foi uma ação de terceiros voluntário, o pessoal provavelmente, né, provocou um vazamento no duto para poder furtar combustível do duto. Essa é uma prática que, infelizmente, no Brasil também vem ocorrendo, mas eu vou mostrar mais para frente um slide que mostra que na Europa também ocorre, na Nigéria também ocorre. Então, é um fenômeno praticamente em escala global, né? E que no Brasil não é diferente, e que tem várias ações aí sendo feitas pelos operadores de dutos, pelos órgãos reguladores, para tentar reduzir a frequência de ocorrência desse tipo de evento, né? Aí eu coloco um vídeo sobre esse evento, para também a gente ver como é que foi o acidente e tal, e ter uma noção da realidade, né, de como que essa derivação clandestina, de fato, é um evento crítico. Antes de mostrar o vídeo, eu mostro aqui à esquerda o exemplo de um duto lá do México, com várias derivações clandestinas inseridas num trecho de 2, 3 metros, né? Então, para a gente ter uma noção de como no México esse problema realmente é muito, muito crítico, né? Então, vamos colocar o vídeo aqui. Ele tem um som, ver se vocês conseguem ouvir. Eu vou falando ao longo da apresentação. Esse foi o incêndio que foi ocasionado, né, pelo vazamento de produto. O produto entrou em ignição depois de um longo tempo de vazamento, né? Aqui está, vocês terem uma ideia como que o produto ficou jorrando ao longo do tempo, depois que o pessoal fez o furo no duto. E você vê
centenas de pessoas ali acumuladas próximo do duto, coletando o produto em si, né? E aí depois o produto entrou em ignição, demorou, na verdade, para entrar em ignição, mas entrou, e aí várias pessoas morreram. Vamos ver um pouquinho, pessoal. Interessante que o homem falando que o pessoal sabia do risco, né? Tinha uma noção, a percepção de risco, e mesmo assim foi lá furtar o produto. E aí, infelizmente, acabou ocorrendo ignição e centenas de pessoas morreram, né? Então, realmente, segurança em duto é algo que merece um cuidado especial, digamos assim. E aí, isso já responde essa pergunta que eu coloco: por que avaliar riscos em dutos, né? Exatamente para a gente tentar evitar com que esses eventos aconteçam ao longo do tempo. Exatamente porque eles, quando ocorrem, eles não são tão frequentes assim, mas quando eles ocorrem, eles provocam consequências catastróficas para o meio ambiente, para a vida, né, que é o principal valor hoje em dia, né, que as empresas entendem que deve ser protegida, a vida e o meio ambiente. Também comprometem a questão financeira, a continuidade operacional e a imagem e reputação de qualquer empresa operadora de dutos, né? Então, esse tipo de evento compromete primeiro a vida e o meio ambiente, mas pode comprometer, inclusive, a continuidade do negócio da empresa. Eu estava lendo hoje, para poder apresentar aqui para vocês um dado, né? O acidente de Brumadinho, que aconteceu no Brasil também no ano passado, não foi um acidente em duto, mas foi um acidente que causou fatalidades, dano ambiental, e o número atualizado de perda financeira da Vale é cerca de 32 bilhões de reais. Então, para vocês terem uma ideia de como esse tipo de evento catastrófico pode também causar um dano muito grande para a saúde financeira da empresa, né? Além, é claro, do que é o mais importante, a vida e a proteção à vida do meio ambiente. Outra questão também importante é conhecer os riscos associados à operação de dutos para melhor gerenciá-los. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente consegue medir. E também porque existem regulamentos no Brasil, de órgãos reguladores, né, que exigem que estudos de risco sejam elaborados e sejam entregues, por exemplo, ao órgão ambiental para compor o processo de licenciamento. Os dutos, eles só podem operar mediante a realização de estudo de risco. Eu vou mostrar mais para frente o que é calculado nesses estudos, né? E comprovando que os riscos associados à operação dos dutos estão toleráveis, digamos assim, de acordo com os critérios que o órgão ambiental estabelece, né? Então, falando um pouquinho de conceitos, esse slide aqui é muito parecido também com o slide que o Felipe apresentou no primeiro dia, né? Mostrando que a operação dutoviária, ela, comparativamente com outros modais de transporte, ela, do ponto de vista de custo, ela é muito vantajosa, porque você consegue transportar grandes volumes a grandes distâncias por um custo, né, que é bem menor do que comparável com outros modais de transporte. E também do ponto de vista de segurança, ele também, se você comparar o número de fatalidades por ano, por exemplo, uma estatística que é disponibilizada nos Estados Unidos, ele também, por ano, né, ele resulta num número de fatalidades menor em comparação com os outros modais, né? E que para que esses números continuem sendo, digamos assim, verdade, a gestão dos riscos de integridade, tudo relacionado à gestão dos riscos em si, ela é primordial para a gente conseguir manter esses números nesses níveis de segurança, nesses números cada vez mais baixos, né? E nesse caso, o modal dutoviário continuar a ser competitivo com os demais, né? Falando um pouquinho a respeito de risco, hoje também pesquisando, eu já trabalho com risco há um tempo relativamente grande, mas eu não tinha achado uma figura tão legal para conseguir definir risco, digamos assim. A gente vai sempre vivendo e aprendendo cada vez mais, né? A norma ISO, ela define risco como efeito da incerteza nos objetivos, né? Então, para você falar de risco, o primeiro conceito básico que a gente tem que definir é o objetivo. Para você pensar o que pode dar errado, ou pode dar certo, ou qual a probabilidade de algo errado acontecer, ou indesejado acontecer, você tem que definir um objetivo. Então, por exemplo, em geral, um dos objetivos que um operador de duto tem é transportar com segurança o produto de um ponto A para um ponto e entregar no cliente no ponto B. Então, a variável segurança ela está implícita no objetivo do operador, né?
Então, só que para atingir esse objetivo, alguns riscos podem se concretizar, como, por exemplo, um acidente, um vazamento, isso é representado pela incerteza, né? Isso pode acontecer ao longo do tempo. Eu não sei se isso vai acontecer, tem uma probabilidade, mas eu tenho que estar preparado para caso aconteça. E o efeito, em geral, quando a gente faz análise de risco, eles são negativos, né? A gente tenta avaliar o que pode dar errado para evitar que aconteça ou para mitigar se acontecer. Mas existem também eventos que são positivos. Por exemplo, se alguém gostar de apostar na loteria, o efeito que eu posso ter, eu estou apostando um dinheiro pequeno para ganhar um dinheiro absolutamente maior, né? Então, eu tenho o risco de perder o dinheiro que eu estou apostando, mas se eu ganhar, eu tenho um efeito muito positivo, que é, entre aspas, né, quem gosta de ficar rico. Então, o risco também ele tem um efeito positivo. Eu gostei dessa imagem também para que traz esse conceito, né? E aí o conceito de risco, além da questão do objetivo, ele traz duas grandezas, digamos assim, que é importante a gente ter em mente, que é a probabilidade de ocorrência de determinado evento e as consequências caso ele se concretize. A gente sempre vai, quando a gente fala de risco, a gente fala dessas duas grandezas, digamos assim, os dois conceitos, né? E ao longo da apresentação eu vou falar bastante a respeito deles. Outros conceitos também importantes é ameaça. Ameaça é algo que possui a capacidade de causar danos, por exemplo, a ação de terceiros, que é aquilo que eu mostrei anteriormente nos eventos, do duto que rompeu em função da ação de uma escavadeira, ou rompeu por conta de corrosão, ou derivação clandestina. Isso são ameaças que podem comprometer a integridade do duto e causar, por exemplo, um vazamento e as consequências, que é o segundo ponto. Quais são os efeitos decorrentes da concretização da ameaça? Se o duto romper e tiver vazamento, eu posso ter poluição ambiental, posso ter perdas financeiras, pode chegar a ter fatalidade e assim por diante. A probabilidade é a chance, né, ou a frequência de ocorrência da ameaça. Então, se eu tiver, por exemplo, um banco de dados, eu posso definir, por exemplo, que a frequência de ocorrência de eventos de ação de terceiros no duto é em média de tantos anos por ano, por exemplo. E o risco vai ser a probabilidade da ameaça resultar na consequência, a junção dos dois conceitos, né? Eu também apresento aqui uma matriz de risco que provavelmente vocês que já devem ter ouvido falar em algum momento sobre risco, provavelmente vocês já viram alguma matriz dessa forma. É uma matriz que geralmente é aplicada em análises quantitativas e eu consigo, com base na estimativa das consequências e dos impactos de um determinado risco, definir o nível de risco, né? Se for um evento, na verdade, que tem a consequência muito baixa e a frequência muito baixa, geralmente o risco vai ser classificado como negligenciável, como baixo, né? E à medida que essas grandezas vão aumentando, a gente vai tendo aqui o risco, né? Essa setinha está mostrando que o risco vai aumentando nessa direção, até o quadradinho lá mais escuro, que é a região de risco mais alto, né? Em que a frequência é a mais alta possível e a consequência é a mais alta possível na escala que eu estou analisando os riscos, né? Falando um pouco mais sobre a questão das ameaças ou causas de falhas em dutos, né, que a gente já abordou no início da apresentação, com aqueles eventos, né, que já ocorreram na história da indústria dutoviária, eu mostro aqui para vocês alguns bancos de dados de falha que, se alguém tiver alguma curiosidade de pesquisar, eles são bastante interessantes, que eles trazem estatísticas, né, de probabilidade de falha dos dutos ao longo do tempo, em função dos diversos modos de falha, das diversas causas de falha, probabilidade de ocorrência de ignição do produto caso vaze. Então, as principais referências que a gente tem aí na literatura é o EGIG, que é para gás natural, um banco de dados europeu, o CONCAL, que é de oleodutos, também um banco de dados europeu, e o IUCOPA, que é um banco de dados da Inglaterra, né? E eu deixei aí, depois, se vocês quiserem pesquisar, tem aí o site para vocês fazerem a pesquisa. Aqui tem um slide que mostra as estatísticas, né, um pouco das estatísticas que a gente consegue estudar nesses bancos de dados. Aqui é uma estatística do EGIG, que mostra um gráfico pizza que mostra a distribuição das causas de falha na Europa para produtos de gás natural. Então, por exemplo, aqui a principal causa, que é 28%, é devido à ação de terceiros, nesse caso, ação involuntária de terceiros, que é alguma empresa de infraestrutura que, por um acaso, precisa de fazer alguma obra na proximidade da faixa do duto e, por algum motivo, não tem conhecimento que o duto está ali ou não entrou em contato com o operador para ele poder vir no campo e dizer exatamente onde o duto está passando, acaba fazendo trabalho de escavação na faixa, toca o duto e acaba causando vazamento, né? Aí a segunda causa de falha é corrosão,
a terceira causa é defeito de material. Dá para vocês verem que essas causas conversam muito com aqueles eventos que eu mostrei anteriormente, né? Em cada uma das imagens ali que eu mostrei. E aí ele traz também, não vou abordar todos os números, mas só para vocês terem uma ideia que eles trazem a frequência de ocorrência para cada uma das causas. Ele diz qual a probabilidade de ocorrência, dado que ocorreu um vazamento, se o duto rompeu, se o duto foi só um furo, se foi uma ruptura. E também traz quantitativamente taxas de falha para poder ser utilizado em estudos de risco, né? A mesma coisa a gente consegue ver no Concaui, que no caso é um banco de dados para oleodutos terrestres, né? E a gente vê que difere um pouquinho das distribuições do EGIC, que é um banco de dados de gasodutos, né? Mas o conceito é basicamente o mesmo. E esse primeiro gráfico PITS aqui, eu acho ele muito interessante, porque ele mostra que hoje, na verdade, nos últimos 5 anos, na Europa, 37% dos vazamentos são causados por roubo. Vocês podem ver aqui no laranjinha, theft, que é a derivação clandestina. Então, mesmo em países desenvolvidos como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, esse tipo de evento também ocorre lá, não é só a gente aqui nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, Colômbia, Brasil e México, né? É um fenômeno mundial, digamos assim. E aí também ele traz outras estatísticas para dutos de transporte de produtos a quente, como óleo combustível e etc., né? Outro gráfico que também acho muito interessante mostrar para vocês é do lado esquerdo, uma estatística, né, de como está evoluindo os eventos de derivação clandestina na Europa. Então a gente vê que aqui a barrinha vermelha no gráfico, né, que são todos os eventos que ocorreram em cada ano. A Europa teve um pico, até parece a curva do Covid, né, fazendo um paralelo aqui, a gente está muito com essa questão de achatamento de curva na cabeça, né, mas estatisticamente é algo semelhante, né? Eles tiveram um pico de ocorrência em 2015, o máximo ali de ocorrências chegou a aproximadamente 140, 160, entre 140 e 160 eventos por ano, né? E ao longo do tempo eles conseguiram abaixar e achatar a curva, e o que está previsto aí, estava previsto no caso para o ano de 2018, era um número de 40 derivações mais ou menos anuais, né? Isso a gente vendo aqui no gráfico à esquerda, né? No eixo Y à esquerda. No eixo Y à direita é a escala da curva verde, que é o número acumulado de eventos ao longo do tempo. E à direita a gente tem um gráfico do Brasil, né, que são os dados que foram disponibilizados pela ANP no boletim anual aí de incidentes e infraestrutura de movimentação, que a gente vê que a gente teve um pico aqui no ano de 2018, o número começou a ficar mais expressivo em 2016, e aparentemente aí a gente está vendo uma tendência de queda, né? Desse número de derivações, aparentemente, como a gente pode ver no gráfico. Bom, falando um pouco das consequências que podem ocorrer em função dos eventos, né, de acidentes indutos, a gente pode ter incêndio, explosão e derramamento de óleo, que pode causar, como eu disse anteriormente, danos à vida, danos patrimoniais, tanto próprios como a terceiros, problemas de continuidade operacional, questões relacionadas à imagem e reputação da empresa. Hoje o mundo está globalizado, então esse tipo de evento ele vai ser, digamos assim, acessado por uma grande quantidade de pessoas, não só no Brasil como no mundo. Isso obviamente tem implicações para a empresa como um todo, né? Então é algo que realmente é uma preocupação muito grande hoje em dia também, né? Além da questão da vida, do meio ambiente, e a questão da imagem da empresa, né? E também perdas financeiras, obviamente, em função da parada tanto da parada do processo em si, da transferência do produto, quanto também de danos patrimoniais que podem ser causados a terceiros e próprios também. E aí já falei um pouco de ameaças e de consequências, né? Aí eu trago um conceito interessante aqui, que é o modelo do queijo suíço, que ajuda um pouco a gente tentar gerir um pouco desses riscos operacionais indutos, né? Então, esse modelo, primeiramente, ele define uma atividade, como, por exemplo, no caso de dutos, é o transporte de hidrocarbonetos por um duto, de um ponto para o outro, né, que eu quero transportar. Ele define um evento topo, que é um evento indesejável, eu quero evitar ao máximo, né, que se ele ocorrer, eu vou ter a concretização das consequências, que nesse caso aqui, geralmente, é vazamento, é perda de contenção.
E aí, à esquerda do diagrama, eu defino todas aquelas ameaças que a gente falou anteriormente, ação de terceiros, corrosão, deslizamento de solo, e etc. E do lado direito, como vocês podem ver aqui nessa representação em vermelho, as consequências. O que pode acontecer dada a concretização do evento topo, né? E aí, para eu fazer a gestão do risco, eu começo a definir algumas barreiras, que vai ser exatamente o que vai me prevenir, o que vai fazer com que eu evite que as ameaças em verde cheguem no evento topo, e se mesmo que isso aconteça, se eu, mesmo com esse tanto de barreira, mesmo que eu chegue ao evento topo, eu consiga mitigar as consequências e reduzir os impactos, digamos assim, do evento, né? Então, essas barreiras que estão aqui em amarelo, que dá para vocês verem que parece uma fatiazinha de queijo suíço, né? Elas representam as diversas barreiras que a gente tem na gestão de risco, e ela tem um furinho porque, na verdade, nem sempre elas estão totalmente íntegras. Então, pode ser que alguma barreira não esteja totalmente adequada, digamos assim, aos padrões, e é como se o evento perpassasse pelos buracos do queijo suíço, né, de todas essas barreiras, até chegar ali no evento topo. E aí, se ele chega no evento topo, se também as barreiras de mitigação tiverem esses buraquinhos, ele chega nas consequências. A filosofia é essa, né? Então, falando um pouquinho aqui das barreiras de prevenção em dutos, a gente tem a questão do projeto, seleção adequada de materiais, instalação de placas de concreto, por exemplo, em regiões densamente povoadas para evitar o toque de escavadeiras no duto, escolha adequada de espessura para aumentar a resistência da parede do duto, por exemplo, sistemas de controle de alarme para poder detectar se variáveis operacionais estão saindo ali do limite aceitável, dispositivos de alívio, também para evitar sobrepressão no duto, inspeção e manutenção através de PIGs instrumentados, procedimentos operacionais e os seus respectivos treinamentos, para o pessoal estar bem treinado e na hora que for demandado para fazer, né, executar os procedimentos, eles estejam sabem exatamente o que fazer. Proteção catódica, que é uma barreira importante para prevenir a ação de corrosão. E do lado de mitigação, do lado direito, né, a gente tem válvula de contenção de inventário, que pode limitar a quantidade de produto vazado, no caso de um vazamento, né? Plano de resposta à emergência, se eu tenho todos os recursos necessários para atender a emergência caso ocorra um vazamento, sistema de detecção de vazamento, porque o tempo de resposta é algo muito importante. Quanto mais rápido eu conseguir detectar e agir, menor vão ser os impactos, né, para a vida, para o meio ambiente, para a empresa também. E um plano de continuidade de negócio e gerenciamento de crise. Como eu disse, hoje em dia a questão da imagem e reputação da empresa está bem em voga, e esses planos têm o objetivo de minimizar o impacto nessas dimensões de consequência, né? Aqui mostrando um pouco do que vem a ser a metodologia Boltai, ela é bem similar à questão da metodologia do queijo suíço, só que ela diferencia as ameaças, né, nesses ramos aqui que estão à esquerda, em azul. Então você tem a diferenciação de cada uma das ameaças e suas respectivas barreiras, e também tem a diferenciação das consequências e as suas respectivas barreiras de mitigação. E aí, fazendo um paralelo para a área de dutos, seria algo semelhante a esse diagrama aqui. Então, se eu consigo fazer uma gestão adequada das minhas barreiras de prevenção e de mitigação, eu consigo, de alguma forma, fazer uma gestão adequada dos riscos operacionais dos dutos, né? E aqui tem um diagrama que eu tentei representar aqui um caso prático, né? Trouxe algumas ameaças e algumas consequências e algumas barreiras aqui que eu citei anteriormente, mostrando como que um Voltai para a área de dutos poderia ser construído, né? Então, por exemplo, ali para a questão da corrosão, eu teria uma das barreiras a proteção catódica. Então, para essa barreira, eu poderia analisar diversas medidas de mitigação com relação a esse tema, como, por exemplo, se a proteção catódica está adequada, se os potenciais que a proteção catódica estão proporcionando ao duto, eles estão adequados também dentro da faixa que as normas preconizam, e diversos outros temas que eu poderia utilizar para poder dizer se essa barreira está íntegra. E também definir ali um responsável, gerente de manutenção, por exemplo, para depois, na hora que eu for fazer a gestão, eu perguntar para ele, olha, está tudo bem com a proteção catódica, tem alguma questão que não está conforme, está precisando de algum recurso para poder resolver o problema. Então, a definição do responsável também é algo interessante para ser feito durante a gestão, né? E aí a gente pode fazer isso para todas as ameaças, ação de terceiros, como, por exemplo, uma barreira em inspeção da faixa de forma adequada, se está sendo feito de forma adequada, na frequência que foi prevista, se todos os trechos de dutos que foram planejados no início do ano para serem inspecionados, se foram de fato inspecionados, no caso de falha operacional, se os procedimentos estão atualizados,
no caso aqui das barreiras de mitigação, no caso de consequências de fatalidade, se os recursos para combate a incêndio estão adequados, se está tudo em dia, se os planos, no caso de impacto ambiental, se os recursos de emergências ambientais também estão adequados, se eu tenho recurso, ele está disponível. E para o caso de lucro cessante, o plano de continuidade de negócio está elaborado e se ele está em dia também, né? Então, aí você consegue fazer uma gestão ampla de todas essas barreiras, né? Aqui também um exemplo prático mostrando algumas medidas de prevenção, né, para ocorrência de falha em duto devido à ação de escavadeiros. Aqui à esquerda eu mostro uma imagem de como um trabalho de escavadeira poderia tocar o duto, como que uma placa de concreto poderia, de alguma forma, proteger o duto em relação ali à ação da escavadeira, né? Isso eu tirei lá do documento do IUCOPA, da Inglaterra. E essa imagem aqui à direita mostra outras medidas, como, por exemplo, vigilância aérea, né? Dependendo da frequência que eu faço a vigilância, eu posso detectar se está tendo alguma ação de terceiro que não foi planejada, inspeção de faixa de dutos por andarilhos, a própria placa de concreto que está em amarelo aqui para proteger o duto, a profundidade do duto no solo, quanto maior a profundidade, mais difícil da escavadeira tocar o duto, né? Ela vai ter que escavar muito solo para chegar no duto, e também sinalização, tanto da faixa quanto sinalização subterrânea, você pode instalar em cima da placa de concreto, por exemplo, para que na hora que houver uma escavação, o operador na máquina, quando ele tocar a placa, vai ter ali algum aviso dizendo que tem um duto enterrado transportando produto perigoso, né? Isso também ajuda o cara a não continuar a escavação e tocar o duto. Bom, agora falando um pouquinho a respeito de quantificação de risco, esses dois conceitos de risco individual e risco social, geralmente eles são utilizados para estudos de licenciamento ambiental. Então ele está preocupado com a segurança da pessoa que está morando do lado do duto em relação a eventos indesejados, vazamentos, explosões que podem acontecer em função de acidentes, né? Então o risco individual ele vai estar preocupado em quantificar o risco para uma pessoa que está localizada do lado do duto, como por exemplo eu representei aqui pela pessoa A e a pessoa B. E, obviamente, que quanto mais próxima do duto a pessoa estiver, como é o caso aqui da pessoa A, maior vai ser o risco que ele vai estar submetido. Quanto mais distante ele estiver, menor a chance de, caso aconteça uma explosão, ele ser atingido, né? E no caso do risco social, ele vai avaliar a ameaça do duto a um agrupamento de pessoas morando próxima do duto, né? Por exemplo, no caso da região A aqui que eu representei no slide, teriam 6 casinhas e na região B teria o quê? 16 casinhas. Então, se acontecer um acidente na região A, o risco às pessoas é menor do que na região B, porque tem menos gente ali, tem menor presença de pessoas no ponto A do que no ponto B. Então, o órgão ambiental também pede para a gente fazer esse tipo de avaliação para fins de licenciamento ambiental, né? E aí o tipo de curva que a gente obtém quando a gente faz esse cálculo são essas duas que eu mostro aqui no slide. A gente não precisa se preocupar muito com os detalhes, mas sim só com o conceito que essas curvas mostram para a gente, né? Então, à esquerda a gente tem um perfil de risco individual, que basicamente vai dizer o nível de risco à medida que você se afasta do duto, né? Então, o ponto zero aqui no eixo X é o ponto onde o duto está localizado e é onde o risco é o maior possível. E à medida que eu vou afastando tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente vê que o nível de risco vai diminuindo. Então, o conceito do nível de risco individual é esse. Quanto mais longe do duto eu estiver, menor o risco que eu estou submetido. E no caso da curva de risco social, ele vai fazer uma quantificação de qual a frequência de ocorrência dos eventos e também associar isso com o número de fatalidades possíveis de ocorrer. E isso vai ser proporcional a quantidade de pessoas que estão morando próximas da faixa de duto. Então, você tem uma curva parecida com essa que eu mostrei aqui em roxo, né? E aí, o próximo passo, pessoal, quando a gente faz a quantificação do risco, o próximo passo é a gente definir a tolerabilidade do risco. Então, a gente já tem uma forma de quantificar, mas eu tenho que dizer, a partir do momento que eu quantifico, se aquele risco está aceitável ou não, se ele está tolerável ou não, né? E aí a gente entra num conceito que chama de tolerabilidade de risco, né, que tem muito a ver com risco voluntário e risco involuntário, né? Então, a aceitabilidade do risco ele depende de quem assume o risco
depende do ganho, né, associado a se submeter àquele determinado risco, se o risco é voluntário ou involuntário, e também o nível de exposição ao risco de uma determinada sociedade, de um determinado país, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, por exemplo, nessa figura, dá para a gente ver várias pessoas aqui sendo transportadas por um ônibus aí na Índia, né? E que, obviamente, a capacidade do ônibus é muito maior do que aquela para a qual ele foi projetado, né? E mesmo assim, as pessoas, elas aceitam o risco de se transportarem num ônibus como esse, né? Nesse caso específico, a tolerabilidade do risco, na verdade, geralmente é dita como apetite ao risco, né? Porque quem assume o risco e quem recebe o benefício é a própria pessoa. Então, quem decide tomar um ônibus desse é a pessoa que está aí, que eu destaquei, que está pendurada, e também quem recebe o benefício é a mesma pessoa. Ela vai sair de um determinado ponto e ir para o outro, sendo transportada, né? Então, isso é um risco voluntário. No caso de um risco involuntário, geralmente quem assume o risco é um ator e quem recebe o benefício é outro. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa morando ao lado de uma faixa de dutos, quem vai assumir o risco, digamos assim, associado àquela atividade é a pessoa que está morando ao lado do duto, né? E quem vai receber o benefício, indiretamente, se ela morar próximo ali do ponto de distribuição de combustível, ela também pode receber o benefício, mas, na verdade, de uma forma geral, quem está recebendo é a própria empresa que está operando o duto e a sociedade como um todo, que vai ter o produto para poder movimentar os carros, ter o gás de cozinha, por exemplo, e etc., né? E outros combustíveis para o dia a dia das pessoas. Então, nesse caso, o risco ele é dito involuntário. Por quê? Porque a pessoa que está ali morando lá da faixa de dutos, na maioria das vezes, ela não escolheu estar morando do lado de uma faixa, né? E ela não vai estar recebendo, não é só ela que recebe o benefício da relativa atividade que está sendo exercida. É óbvio que isso estou falando de forma geral, a gente conhece diversos cenários que a gente tem, inclusive, no nosso país, que as pessoas ou invadem faixa de dutos, ou invadem regiões próximas de faixas de dutos, né? Não é tão involuntário assim o risco, mas o conceito é basicamente esse, né? E aí, quando tem essa invasão, obviamente, os operadores fazem de tudo para poder, digamos assim, fazer com que as pessoas não se instalem em cima da faixa, né? Porque a faixa tem que ser uma área preservada para você poder fazer manutenção no duto quando for necessário e etc., né? E aí, como que o pessoal define esse critério de quantificação de risco, né? No Reino Unido, que é um dos países pioneiros aí nessa disciplina, eles mediram o nível de risco para diversas atividades do dia a dia das pessoas, né? Como, por exemplo, sofrer um acidente automotivo, dado que a pessoa está ali por vontade própria correndo, né? Numa corrida, por exemplo, de carros, morte por ataque cardíaco, morte acidental por uma atividade que ela está exercendo no dia a dia, morte por câncer, como, por exemplo, a pessoa assume o risco de fumar e acaba morrendo. E esses níveis, essas atividades aqui em cima, ela tem um nível de depender só da vontade da pessoa muito alto. Ele está muito associado com as atividades que as pessoas mesmas escolhem no dia a dia. A exceção de alguma morte que pode acontecer por um ataque cardíaco, por exemplo, por fato de alguém nascer com alguma predisposição, de alguma forma, se você mantém uma vida sadia, se você escolhe ou não manter uma vida sadia, ou ter uma alimentação sadia, isso vai acabar ao longo do tempo pode resultar em algo desse tipo. Então, é algo que é dito um pouco mais voluntário, né? Os riscos que estão abaixo aqui dessa primeira linha, eles já são riscos mais de caráter involuntário, que é como, por exemplo, uma pessoa morrer atropelada, morrer acidentalmente por um afogamento, morrer por um acidente de avião, também não é algo voluntário, ou, por exemplo, ser atingido por uma descarga elétrica, é totalmente involuntário nesse caso, né? E aí, o que eles fizeram? A partir desses estudos, eles definiram um nível intolerável de risco como sendo associado a essas atividades voluntárias, digamos assim, né? Que são níveis de risco que as pessoas são submetidas no dia a dia, normalmente. E para definir o nível de risco aceitável para essas pessoas que moram próximas das faixas de dutos ou de instalações, por exemplo, refinarias, eles estabeleceram níveis que são da faixa de risco involuntário, como, por exemplo, esse que está nessa região em amarelo ou verde. Então, o órgão ambiental estabelece critérios que garantem que as pessoas que moram próximas das faixas de dutos, das refinarias, de qualquer outra instalação que tem produto perigoso, que eles estejam submetidos a níveis de risco muito baixos, níveis de risco
do nível de riscos involuntários que a gente assume durante a vida de uma forma geral. E aqui é para mostrar que no Brasil o conceito é o mesmo, são definidas regiões, são definidas 3 regiões de aceitabilidade de risco, né, de tolerabilidade de risco, uma região superior de nível intolerável, uma região intermediária de TALARP, e o risco é aceitável desde que você analise o custo-benefício, né, de se implementar medidas de mitigação, e uma região inferior de risco tolerável, que o risco é plenamente aceitável. E isso é aplicável tanto para o risco individual quanto para o risco social. E aí, quando a gente faz os estudos e obtém as curvas, né, de risco individual e risco social, a gente compara com esses critérios, que são essas linhas pontilhadas que a gente está vendo nos 2 gráficos. E se, por exemplo, um duto tiver uma curva igual a essas curvas verdes que estão aí nos diagramas, né, que estão abaixo ali da linha inferior de tolerabilidade, o órgão ambiental diz que está ok e o projeto pode ser implementado porque o risco está, ou o duto pode continuar operando porque o risco está tolerável. Se a curva for que nem as amarelas, que estão ali na região intermediária, ele pede para você estudar medidas de mitigação e mostrar se o custo-benefício compensa, né? Se você não vai ter que desprender uma quantidade muito grande de recursos para reduzir o risco numa quantidade muito pequena. Porém, se estiver na região acima dessa tracejada preta, o risco é dito intolerável, e aí você tem que, de qualquer forma, ver alternativas para trazer o risco no mínimo para a região intermediária. É uma região que você não pode operar, é proibido operar, o órgão ambiental não dá licença se estiver nessa região. E aqui é uma representação de como, quantitativamente, a gente pode, através da adoção de uma determinada medida de mitigação, como, por exemplo, uma placa de concreto, você pode reduzir o risco, né? Sair da curva lá, roxa, como se estivesse representando a situação original do duto, e a partir do momento que você aplica a medida de mitigação, que é a placa de concreto, ela viria ela se transformaria na curva amarela, quer dizer, você reduz ali o risco, e no caso do risco social, você conseguiria até trazer da região intermediária para a região tolerável, digamos assim. Então, você consegue, de alguma forma, durante o estudo de risco, mostrar como é que as medidas impactam nas curvas, né? E nas regiões de tolerabilidade das curvas, onde as curvas estão situadas. Bom, falando sobre o último tema, né, que eu trouxe aqui para vocês, é uma questão também que, hoje em dia, eu acredito que os operadores estão cada vez mais preocupados, né, no Brasil, que é a questão do adensamento próximo de faixas de dutos, né? Não sei se você se lembra que eu falei lá no acidente de São Bruno, aqui mostra, em 1990, como é que era a região, né, naquele mesmo ponto onde ocorreu o acidente. Então, a gente vê que em 1990 não tinha uma casinha próxima aqui da faixa de dutos, então, mesmo que ocorresse um evento, obviamente a gente não esperaria nenhuma fatalidade, porque não tinha ninguém morando próximo da faixa, né? E em 2002 a gente já vê como é que adensou muito próximo aqui da faixa de dutos, e infelizmente em 2010, quando acabou acontecendo o acidente, várias pessoas vieram a falecer, né? As fotos aqui ao lado da direita mostram a situação de algumas faixas de dutos nos Estados Unidos, então dá para ver até aqui que as casas quase que praticamente invadiram a faixa de dutos, né? É um problema que eles têm lá também nos Estados Unidos. E esse adensamento populacional, ele aumenta o risco social, né? Porque, como eu disse anteriormente, quanto maior o número de casinhas próximo do duto, maior é o risco social, né? Maior é o número de pessoas que ficam vulneráveis em caso de acidente. Então, se a gente for analisar como é que hoje ocorre no Brasil, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um projeto de um duto, né? O pessoal procura o máximo possível instalar o duto em regiões onde tem o mínimo possível de casas, exatamente porque você tem diversas questões, até que o Felipe também já falou na apresentação dele, relacionadas à permissão de passagem do duto, da faixa de duto por propriedades de terceiros, ou questões mesmo de risco, você vai ter que fazer o estudo de risco para poder provar que o risco está tolerável. Então, em geral, quando você instala o duto, a faixa geralmente é que nem a figura que eu mostrei anteriormente, em 1990. Geralmente não tem quase ninguém ou pouquíssimas pessoas morando próximo da faixa de duto, né? E a gente pode ver aqui que o risco social é essa curva verde, ela é um risco social pequeno, porque tem poucas pessoas próximas da faixa. E aí, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? As pessoas vão construindo casas, vão sendo instaladas escolas, indústrias próximas das faixas de dutos, né? A gente consegue ver isso
principalmente nas faixas do Rio e de São Paulo, né, como que as faixas hoje estão, e aí vai acontecendo um adensamento populacional próximo das faixas, né, e pode chegar ao nível de risco igual está aqui na curva vermelha, quer dizer, eu chego num nível de risco tão alto que mesmo que eu implemente medidas de mitigação, eu não consigo trazer o risco para a região intermediária, né? Então eu sou obrigado a parar o duto, não instantaneamente, mas ao longo do tempo o órgão ambiental, no limite ele pode até pedir para instantaneamente parar o duto, mas ao longo do tempo pode acontecer que você acaba provocando, você tem que construir um duto alternativo, por exemplo, algo do tipo, porque não existe mais alternativa para aquela situação, né? E aí, alguns países que já enfrentaram isso há mais tempo, eles propuseram algumas alternativas, né? Alguns países que são um pouco mais organizados que a gente, como, por exemplo, Inglaterra e Holanda, propõem políticas de uso e ocupação do solo com base em risco. E aí existem basicamente três stakeholders aí nessa metodologia, né, nessa política, que você tem que ter a participação de prefeituras, né, porque quem dita como o uso do solo vai ser feito são as prefeituras, eles que têm essa atribuição. Você também tem a participação do órgão ambiental para definir os níveis de tolerabilidade de risco, né, e tem também o operador, que é um dos atores mais interessados aqui para que não ocorra esse adensamento populacional próximo das faixas de dutos. Então, como é que ocorre lá nesses países, né? Em geral, eles definem algumas zonas de ocupação ao redor da faixa de dutos, como eu mostrei aqui em vermelho, azul e amarelo, e que você define que, por exemplo, dentro da zona vermelha aqui, que é a zona interna, você só permite a instalação de indústrias. Porque, geralmente, pessoas que trabalham em indústrias, elas são treinadas, elas passam por situações no dia a dia de maior risco e que, caso ocorra um acidente, elas já estão treinadas para reagir da melhor forma possível, diferentemente, por exemplo, de uma pessoa do público, como um agente, por exemplo, e também de, por exemplo, escolas que você tem, ou hospitais que você tem um público ali que é muito difícil de você fazer a evacuação das pessoas, caso ocorra um acidente, né? Então, eles permitem, na zona interna, só a instalação de indústrias, na zona média, que está em azul, a construção de indústrias e de casas, só que você ainda não permite a construção de escolas, por exemplo, hospitais, e na zona externa, que é amarelo, aí sim você pode construir habitações com pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, né, no sentido de aglomerações, de escolas, de asilos, de hospitais, etc. Então, isso faz com que, ao longo do tempo, o crescimento ao longo das faixas seja organizado a ponto de você comprometer o mínimo possível a operação do duto, quer dizer, você consegue promover um desenvolvimento sustentável. O duto continua operando, entregando o produto para que a vida possa acontecer, digamos assim, né? Você tem combustível no carro, tem gás de cozinha, tem o gás natural para abastecer o chuveiro, etc., aquecedor, mas que, ao mesmo tempo, o crescimento seja feito de uma forma ordenada e que impeça que lá no futuro esse duto não possa mais operar, né? É óbvio que a gente sabe que no Brasil Ô, Douglas, a gente perdeu seu áudio. Desculpa, você continua sem áudio, Douglas. Habilita de novo aí. Acho que você deve estar mutado. Eu acho que alguém me mutou. Vamos lá, deixa eu voltar lá. Tá, último slide. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Estou vendo. Certo. Então, finalizando, eu acho, qual o momento que vocês pararam de ouvir, só para eu ter mais ou menos uma noção? Não, foi quase tudo, Douglas. Você estava falando dos 20 anos aí, a gente ficou sem seu áudio, questão de segundos, cara. Beleza. Então, só para finalizar, como eu estava falando, obviamente a realidade do Reino Unido e da Holanda é muito diferente do nosso país, né, do Brasil. Sempre quando eu faço a apresentação sobre esse tema, as pessoas me falam algo do tipo, mas eu acho que é interessante a gente ter esse tipo de metodologia e tipo de benchmark que o pessoal está fazendo lá fora, até para a gente, ao longo do tempo, tentar chegar a algo próximo deles, né? O que a gente menos quer é ocorrência de acidentes nos nossos dutos e a gente
ter que parar algum duto, alguma infraestrutura importante em função de risco, né, devido a densamento populacional no nosso país. Aqui eu só fazendo uma propaganda aí, se o Bernardo e o Bruno e todo mundo quiser falar um pouco a respeito, eu trouxe aqui os links, né, da YPP, incentivar vocês a fazerem parte do grupo aí, que hoje é comandado pelo pessoal aí, Bernardo, Bruno, Raíssa, Larissa, o Renan e tudo mais. E eu fico à disposição aí, se quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, eu estou à disposição para vocês.